Estamos concluindo hoje o livro de Daniel. Começamos a estudá-lo em agosto, estamos agora concluindo esse estudo e foi um período de muito crescimento. Nós vamos falar hoje de manhã e hoje à noite nós vamos encerrar as mensagens sobre esse tema. E nós, olhando para o livro de Daniel, nós colocamos exatamente o tema que não está aparecendo ali agora, que daqui a pouquinho vai aparecer, permanecendo firmes em um mundo hostil. E nós começamos exatamente a pensar sobre o mundo hostil que nós vivemos, numa perspectiva e num olhar de Daniel, um homem, um período da história onde eles estão vivendo no exílio. E nós começamos a dizer a você que nós vivemos no exílio hoje. Onde nós vivemos não é a Nova Jerusalém. Nós não estamos no céu, mas também não estamos no inferno, tá bom? Não é o purgatório também não, apesar de vez em quando a gente bater o queixo aqui em Curitiba, não é o purgatório. O que nós vivemos aqui é o exílio. Nós estamos na Babilônia. E isso fica muito fácil quando a gente entende as pressões que a sociedade faz sobre nós e como nós podemos viver. E aí nós aprendemos alguns passos sobre como permanecer firmes em um mundo hostil. Nós estudamos sobre firmar a nossa identidade, sobre acessar os recursos, sobre perder para ganhar, reconhecer a ação de Deus, rever a nossa vida, manter os nossos valores, descansar na soberania de Deus. E domingo passado nós vimos os capítulos 9 e 10 que nós falamos sobre persistir em oração. Hoje, acho muito interessante o tema de hoje, porque o tema de hoje, ele fala de olhar para a eternidade. Eu achei muito interessante, né? Diante de tudo que a gente está vivendo como igreja, esse tema hoje, olhar para a eternidade. Nós vamos ver o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel hoje. Olhar para a eternidade. Pode colocar para a gente já, no olhar para a eternidade ali. Quando a gente fala, é o 9. Quando a gente fala de olhar para a eternidade, é a ideia de que eu tenho que olhar além do que eu estou vivendo aqui. Olhar para a eternidade é olhar além do momento presente. Eu quero ler com vocês esse texto, Daniel capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas para sempre. Quando eu olho para esse texto e penso exatamente sobre olhar para a eternidade, eu penso que o tempo do fim se aproxima. Olha o que diz esse slide ali, ó. Isso. O tempo do fim se aproxima. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora? Vocês viram aquele vídeo daquela ponte de ferro que foi arrastada? Quanto que subiu de água ali mesmo? Se eu não me engano, uns 15 metros de altura de água. Uma ponte histórica, forte, resistiu a tanta coisa, mas a força da água, algo que a gente nunca viu, de repente arrasta. Eu vi um vídeo de um pessoal que eu só tinha visto isso num filme da Sessão da Tarde nos anos 90, eu acho. Eu não lembro. Mas eu lembro que era um filme de enchente, as pessoas no teto das casas e vindo uns barcos para salvar. E agora eu vi um vídeo assim, o cara filmando,
eles em cima, no sobrado, na varanda do sobrado, na parte de cima, o rio vindo, e o senhorzinho passando um rodo assim, tentando jogar a água para fora, com umas toalhinhas, tentando que a água não entrasse, e a pessoa que filmava dizendo assim, olha, está subindo o rio, já tomou parte de baixo, olha lá o vizinho que está com a pessoa lá em cima, eles são 3 pisos, só que só estava o último piso para fora. Imagine a altura disso de água. Veja, quando a gente vai olhando todas as mudanças climáticas, aqueles incêndios loucos que a gente tem visto, nós temos visto as situações climáticas absurdas de mudança, mas não é só isso, a gente olha as guerras, a gente vai olhando as pestes, a gente vai olhando a pandemia que nós enfrentamos, o tempo do fim se aproxima. E como igreja a gente precisa lembrar disso. Por isso é olhar para a eternidade. Eu preciso olhar além, porque vai chegar uma hora que vai acabar. E quando eu olho para esses capítulos de Daniel, e Daniel é um livro apocalíptico, ele fala do fim, ele fala da história de Daniel, enquanto ele vivia ali, mas Daniel, agora o Senhor Daniel, né, agora não é um jovem mais. Aqui Daniel está o quê? Seus 80 anos, seus 85 anos, 90 anos, é um senhor. E ele agora está tendo experiências profundas com Deus, não sobre o que vai acontecer com ele, mas o que acontecerá. Se eu penso que o tempo do fim se aproxima, eu posso confiar no controle de Deus. Veja, se o tempo do fim se aproxima, eu preciso confiar no controle de Deus. Por que eu vou confiar? Olha só que interessante. O versículo, do capítulo 11, o versículo 2, diz assim, agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. O capítulo 11, a gente não vai ler ele agora, a gente vai ler só alguns versículos dele, mas o capítulo 11 é a história contada antes de acontecer. Ela vai contar a história de vários reinos, vai contar algumas histórias ali, e essas histórias já aconteceram para nós, mas para Daniel ainda não tinha acontecido. Eu acho muito interessante. Quando você olha aquilo, tudo aquilo que Deus está revelando a Daniel, penso, eu posso confiar num Deus que já sabe o futuro. Eu posso confiar num Deus que já conhece a história. Olha que legal esse versículo. Capítulo 11 ainda, versículo 2, diz assim, outros 3 reis persas reinarão, e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais ricos que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. E é interessante que os teólogos, os historiadores, os entendidos da Bíblia, eles vão trazendo sempre essa ideia agora de que havia o reino da Babilônia, Babilônia cai, na sequência os persas assumem, e agora ele está dizendo que vão vir 3 reis persas, e depois um 4º rei, e aí a história vai nos dizer que aqui trata-se dos reis Cambises, Gautama, Dário I, e o 4º rei é Xerxes, o mais rico que seus antecessores, é isso que o texto está dizendo, vai ter o 4º rei, mas Daniel, ele não viveu isso, ele apenas falou disso, mas quando a gente olha, está ali. Mas olha só que interessante que vai acontecer na sequência, versículo 3, então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade, e realizará tudo o que deseja fazer. Aqui está falando de Alexandre o Grande. Na sequência desses 4 reis que Daniel está falando, vem um outro rei, Alexandre o Grande. E por que a gente entende que Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele conquista o mundo em 10 anos, gente. Com 23 anos. Quem tem 23 anos aí? 23 anos, 22, 23. Então, vocês têm 10 anos para conquistar o mundo. Em 10 anos, eu não consegui, né? Em 10 anos, ele havia conquistado o mundo todo. Com 33 anos, Alexandre o Grande morre. Mas ele deixa um legado não apenas militar, mas ele deixa um legado cultural. A cultura da Grécia se espalha pelo mundo todo, o grego se torna a língua universal, todos falavam grego a partir desse homem. Mas olha o que diz o versículo 4, e aqui sim nos dá certeza que falava de Alexandre o Grande.
Mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. Depois da morte de Alexandre o Grande, o império grego foi dividido em 4 partes. Seus generais assumiram, e depois a filha de um casa com outro, e o texto todo vai dizendo, e a filha do rei do Egito vai casar com não sei quem, que vai fazer alianças, e quando a gente vai olhando a história, todos esses fatos aconteceram, todos eles. No finalzinho do capítulo 11, aí ele fala de algo muito mais futuro, que ele começa a falar do anticristo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu não vou, esse não é o nosso objetivo aqui, fazer um estudo profundo de o que significa cada coisa. Mas eu queria trazer isso, esses dados para você sair com o seguinte pensamento. Quando vemos Daniel escrever sobre algo que iria acontecer, e nós que vivemos hoje já vemos que isso aconteceu, nós vemos um Deus que tem o controle da história. Então eu não preciso ter medo, eu preciso confiar, porque existe um Deus que Ele que estabelece reis e estabelece reinos. Deus continua sendo rei e soberano, enquanto reinos vão caindo. Alexandre o Grande, conhecido até hoje, diz que um dia ele estava fazendo revista na sua tropa, e tinha lá um cara todo desmanzelado, todo de qualquer jeito, e aí ele perguntou o nome do rapaz, e disse, qual é o seu nome? O rapaz disse, Alexandre. E aquilo indignou, ele olha, como é o seu nome? Alexandre. Diz a história que ele olha para aquele homem e diz assim, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Porque com esse nome você não pode ficar, porque tem que honrar esse nome Alexandre. Quando eu olho para a história e vejo homens grandiosos passando pela história, e Deus dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, porque Deus, Ele não está preso ao tempo. Eu acho muito legal essa ideia, de Deus estar acima do tempo. Ou seja, para Deus, Ele olha lá atrás, Ele olha lá à frente, Ele olha agora, o nosso agora, e Deus vê, simplesmente Deus vê. Então, se o tempo do fim se aproxima, eu preciso crer que Deus está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Se Deus tem controle de todas as coisas, você acha que aquela sua ansiedade vai resolver alguma coisa? Você ficar sem dormir, você acha que vai resolver de verdade? Você acha que a nossa preocupação pode acrescentar algumas horas à nossa vida? É isso que o texto vai dizer lá em Mateus? Você acha que a nossa ansiedade vai resolver algo? Não. Por isso que eu preciso confiar, porque Deus, Ele está no controle da história. A história não foi abandonada, a história continua acontecendo. Deus está no controle do mundo, Deus está no controle das pandemias, Deus está no controle do clima. Por que que Deus permite tudo isso? Gente, não é uma questão de Deus permitir tudo isso. Ele já disse que aconteceria. Veja que são coisas diferentes. Deus já nos disse, vai acontecer. A questão para nós é, quando acontecerá? Mas quando acontecer, eu preciso confiar no controle de Deus. Esses dias, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo aconteceu, de vez em quando. Sei que aconteceu entre eu e a Ana, eu estava chateado com ela. Eu não lembro o que foi. Deve ser alguma coisa que eu estava errado, certeza. Mas eu estava chateado. Aí, acordo de manhã, eu fui dormir, acho que era umas 9h30 da noite, cansado. Eu ando muito cansado, eu acho, sei lá. Acho que a energia está baixa. E aí eu levantei, 5 e pouco da manhã, olhei o celular, pedido de oração pela Ju. Tudo acontecendo. Primeira coisa que eu pensei foi, imagina se fosse a Ana, e eu chateado com ela, de repente a mulher é internada.
aquilo me deu uma coisinha ruim no peito, assim, e podia ter sido. Sabe por quê? Porque situações difíceis, elas podem vir sobre qualquer pessoa. Não é, é porque é pecado, certeza. Que pecado que é? São situações que a gente enfrenta. De repente as coisas mudam, de repente as coisas acontecem, mas eu preciso confiar que Deus está no controle. Mas eu olho para esse texto e eu vejo um segundo. Coloca para a gente ali o segundo. Se é tempo do fim, prepare-se para a grande tribulação. Isso aqui é coisa de filme, né? Eita, eu lembro de um filme. Eu não lembro o nome do filme. Se alguém lembrar, depois me fala o nome do filme. Que tinha uma jovem que tentava fugir do anticristo e não sei o que lá. Só sei que o filme terminava com ela indo para um lugar e aparecia assim um cesto com um monte de cabeça. Que as pessoas, elas iam passar por uma guilhotina. Naquele filme, eles fizeram que a grande tribulação fazia com que os cristãos capturados passassem por uma guilhotina. O texto diz assim: haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Você já passou por um tempo de angústia? Talvez o pastor Vili esteja passando um tempo de angústia terrível agora, né? Tempo de angústia. Mas é um tempo não individual, mas é um tempo onde a humanidade passará e enfrentará. O tempo do fim indica um período muito difícil para você, cristão. Para mim, como cristão. O tempo do fim, não se iluda. Nós temos uma tendência de pensar que o ser humano evoluindo, as coisas vão melhorar. E para mim isso é um dos maiores indicativos que essa ideia de evolução não é bem assim, não. Porque nós percebemos que algumas questões não têm a ver com melhorar evolutivamente. Nós percebemos que o pecado continua dominando o ser humano, e o pecado está lá. E haverá sim, nesse tempo, gente, do fim, vai haver sim a ascensão e a queda do anticristo. E anticristo, sim, vai haver esse personagem. Esse personagem é, sim, alguém que foi descrito na palavra de Deus. É tão banalizada essa ideia de anticristo, e o pastor Antônio até esses dias falou, né, como durante a história da igreja, vários personagens foram sido colocados como anticristo. Não, esse é o anticristo, esse é o anticristo. Olha lá embaixo do chapeuzinho daquele lá, que não tem lá 666. E a gente fica tentando achar quem é o anticristo. Mas eu quero te dizer, vai haver. E a gente precisa estar preparado para isso. O anticristo, ele vai se opor a Cristo, querendo ao mesmo tempo ser adorado no lugar de Cristo. Olha o que diz o texto de Tessalonicenses. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Isso vai acontecer, gente. E um momento de grande provação. Dizem que o Brasil é um país cristão. Nós saberemos quem é cristão quando chegar esse momento. Porque haverá um momento onde ser cristão não é uma questão de nascimento e não é uma questão de você apresentar um certificado de batismo. Vai ter a ver com as suas convicções, com as suas decisões e com aquilo que você vai assumir. Olha só o que diz Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo.
É isso que vai acontecer. Está dizendo que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, apenas que se dizem cristãos, mas de fato não o são, porque não têm os seus nomes escritos no livro da Bíblia, eles sim vão adorar o anticristo, vão adorar a besta. Não vão estar adorando o Criador, eles vão adorar outros. Porque não entregaram suas vidas a Jesus. Olha o que Jesus fala sobre esse momento. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção, pois haverá mais angústia que qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Esse texto, Jesus citando Daniel, está dizendo que vai chegar sim um tempo, e não se iluda, talvez você diga assim, pastor, não foi lá com os judeus? Não, porque lá com os judeus, tratava-se de uma perseguição aos judeus. Isso aqui está falando do povo de Deus como um todo. E diz que se lá com os judeus no holocausto foi terrível, e o texto está dizendo que nunca houve algo pior, está dizendo então que nos tempos da grande tribulação será ainda pior para o cristão. De verdade, gente, vai ser um tempo muito difícil. E a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que eu coloquei esse passo 2, se o tempo do fim se aproxima. É se preparar. Não é fazer um bunker, tá? Igual aqueles malucos que colocam um monte de arma e comida para durar não sei quantos dias. Isso não é se preparar, não. Se você quer fazer isso, tudo bem, né? Me chama um dia para conhecer o seu bunker lá, né? Eu acho legal isso aí. Mas é mais do que isso. Preparar-se é um preparar-se espiritualmente, porque chegará o dia. Quando o ISIS, o exército islâmico, como que é o nome do ISIS? Esqueci agora o nome. Aquele exército terrorista islâmico, e não é o Al-Qaeda, não é o ISIS, que eu esqueci. ISIS. Estado Islâmico. Quando eles chegaram num país ali, não lembro qual deles, eles pegaram os cristãos. O Antero esteve lá visitando junto com o pastor Pascoal, ainda estava em guerra ainda. E eles colocavam uma mesa na entrada da cidade, com todos os que se diziam cristãos, a cabeça, com os olhos furados, as mãos, só a cabeça, as mãos e a língua puxada, porque eles marcaram todas as casas de quem era cristão. Então, aqui mora cristão, eles faziam uma marca em todas as casas, e na hora que chegava o exército, eles iam tirando a pessoa, e eles diziam para o dono da casa, você é cristão? Ele dizia, sou. Então você nega esse Jesus? Ele dizia, não. Aí eles iam para a criança mais nova, olhava para o pai e dizia, você nega Jesus? O pai dizia, não, e eles davam um tiro. Pum! A criança caía, sangue para tudo que é lado, miolo para tudo que é lado. Claro que não era nesse silêncio todo, imagine a gritaria dos outros filhos, da mãe, todo mundo, e o pai segurando firme aquela situação, e eles iam matando um por um, deixavam por último esse pai, onde eles furavam seus olhos, arrancavam a língua, cortavam sua cabeça e colocavam ali na frente como testemunho para todos. A grande tribulação ainda não chegou. Eu estou dizendo a vocês, não é para assustá-los. Eu estou dizendo a vocês que passaremos por momentos difíceis. Por isso meu olhar é para a eternidade, porque se eu olhar para agora, eu posso me desesperar. Por isso que eu gosto mais do terceiro passo. Espere pelo livramento do Senhor. Olha o que diz o versículo. Neste tempo, porém,
todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Haverá um tempo de angústia, de grande angústia, sim, porém, haverá salvação. Por isso, quando eu enfrentar momentos de angústia, não foque na angústia, foque na salvação que vem depois da angústia. Sempre depois de uma noite de choro, vem a manhã trazendo a alegria, a misericórdia do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o momento de angústia pode ser hoje, mas eu preciso olhar e me preparar também para o livramento, esperar o livramento do Senhor. Existe promessa, por isso nós podemos ter esperança. Os anjos de Deus trabalham em favor da igreja. Eu não coloquei ali, não precisa colocar, Ana, mas o versículo primeiro que a gente leu diz assim, que Miguel, o anjo do Senhor, o arcanjo, está lá trabalhando, protegendo, agindo, porque Deus manda seus anjos agirem e cuidarem. Olha o que diz Mateus 24, Jesus vai dizendo assim, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamento entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, nesse momento de grande angústia, e o texto disse antes que Deus, primeiro que Ele vai abreviar esses tempos por causa de nós, e eu posso esperar o livramento, e está dizendo que Jesus vindo, os anjos vão sair colhendo agora, trazendo todos os salvos. Imagina, você está andando, de repente um anjo gruda no seu cangote e te leva. O duro é se você vê o anjo carregando alguém. Fique esperto, aconteceu alguma coisa de errado aí. Olha, veja, que maravilhoso que vai ser isso, talvez num momento de grande angústia. Nesse momento, Deus vai mandar os seus anjos e vai reunir o seu povo, porque a salvação chegou. Então veja, o desespero nunca é o melhor sentimento. Esperar, a esperança no livramento do Senhor, é ali que eu preciso me agarrar. Quarto passo, se tudo isso vai acontecer, eu preciso então anunciar salvação e condenação. Eu quis colocar condenação, porque eu penso que a gente fala muito de anunciar a salvação, mas eu preciso falar da condenação. Eu preciso dizer que sem Jesus a pessoa vai para o inferno. Ela está condenada, gente. Veja, gente, eu queria muito dizer para vocês assim, olha, não se preocupe, no final, Deus, como é um pai coração mole, Ele vai pegar e Ele vai levar para o céu. Veja, é o que a gente gostaria, mas a pessoa, ela não quis isso antes. Por isso eu preciso anunciar salvação e condenação. Olha o que diz o versículo: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e a desonra, desprezo, diz aí na tua tradução, Júnior? Nossa, é mais forte desprezo. Desprezo eterno, vergonha eterna, desonra eterna. Algumas religiões, elas trazem um conceito chamado aniquilação da alma, que a pessoa deixará de existir, que ela não sofrerá a eternidade, que ela simplesmente vai deixar de existir, mas não é o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que será uma vergonha e desonra eterna, e a salvação será de bênção eterna.
Ou seja, se o tempo do fim se aproxima, eu preciso ser um atalaia do Senhor, um proclamador do Senhor. Eu preciso ser aquele que se levanta e fala: o inimigo está vindo, você precisa agilizar-se, vai chegar o momento. A ideia do atalaia, Ezequiel vai trabalhar esse texto. Ezequiel ele vai trabalhar o seguinte, que quando viu o inimigo atacar, eles colocavam um vigia. E o responsável era o vigia dizer: o inimigo está chegando. Para quê? Para que as pessoas pudessem reagir. E aí o texto diz assim: se o inimigo não falar, e as pessoas morrerem por causa, a culpa será desse vigia, desse atalaia. Porém, se o vigia falar e as pessoas não fazerem nada, a culpa é de quem não fez nada. O texto vai ser assim, olha lá, Ezequiel. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Eu acho muito forte esse texto quando você estuda ali. Não está dizendo que agora você vai para o inferno por causa do outro. Não é isso que o texto está ensinando. Mas ele está falando da minha responsabilidade pelo outro. Se eu entendo e vejo que existe sim o tempo do fim, e agora eu não vou dizer tempo do fim apenas como volta de Jesus, eu vou dizer como tempo do fim para a pessoa, porque a cada dia é o tempo do fim para alguém. Eu preciso anunciar salvação, e eu preciso anunciar condenação. Eu preciso dizer: você precisa de Jesus, e eu preciso dizer: você precisa de liberdade, você precisa largar o pecado, você precisa de mudança de vida. Eu preciso ser esse que traz essa verdade. E por último, persevere até o fim. Se o tempo do fim se aproxima, eu persevero até o fim. Olha o que diz o versículo 13, o último versículo de Daniel. O comecinho dele diz assim: quanto a você, siga seu caminho até o fim. Siga o seu caminho até o fim. Até o fim. Olha o que diz o versículo 10. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. Ou seja, nos últimos dias, sim, a igreja vai passar por um processo de purificação. Sim, seremos refinados, e não se iluda, o que está dizendo ali que vai ter sofrimento, sim. Vai ser um momento difícil, sim. Mas isso vai trazer verdade sobre o que é a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que nós precisamos apresentar a noiva de Cristo imaculada, sem mancha, pura, porque assim é a igreja. Então haverá sim tudo isso, mas isso não prejudica a igreja, isso na verdade abençoa a igreja. Então meu papel e o seu é perseverarmos firmes. Ana, você conseguiu a letra daquela música lá? Então eu vou ler para vocês. Volta ali o versículo, deixa no anterior ali. Tem uma música que o pessoal está cantando muito agora, e eu lembrei dela só agora de manhã, daí eu não coloquei ali no slide. É a música Estamos de Pé. A música diz assim: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. E aí ele vai dizer o seguinte: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ou seja, nós como igreja, nós continuamos avançando. Continue o seu caminho. Vai ser difícil, vai ter coisas difíceis, talvez você perca emprego, sim, talvez você perca o emprego, sim, talvez você enfrente dificuldades, sim, talvez você enfrente dificuldades, talvez essa seja a última geração que tenha liberdade de estar vivendo um culto como esse, sim, talvez seja, talvez nós sejamos a última geração tendo essa oportunidade, sim, porque haverá tempos difíceis, mas eu não me desespero, eu continuo. Olha o que diz o texto de Apocalipse 2:10.
Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo, não tenha medo, mesmo que tudo isso se levante, permaneça fiel. Sabe por quê? Porque o nosso olhar, ele está na eternidade. Tudo isso aqui vai passar, e nós temos que olhar para a eternidade. Coloca para a gente ali o último slide. O tempo do fim se aproxima. Sendo assim, primeiro, confie no controle de Deus. Confia no controle de Deus. Não se desespere. Confie que Deus está no controle. Ele sabe da tua história. Ele sabe da história da humanidade. Ele tem plano para você e Ele tem o plano macro, que é o plano da humanidade. Então não se desespere, confie. Mas prepare-se para a grande tribulação. Não se iluda. Gente, existe uma linha teológica que eu acho ela linda. Eu acho ela muito gostosa, bonita, que é assim: Jesus vai nos arrebatar, e quando Ele nos arrebatar, começa a tribulação. Eu acho muito bonita, porque a gente escapa da tribulação. Eu acho muito legal. Deixados para Trás, aquele filme, traz essa ideia. Né? Fica só a roupa das pessoas, né? Então, cuidado com a roupa que você usa, vai ficar só a roupa. Eu acho muito interessante. De repente fica. Só que quando eu leio os textos bíblicos, é bonita a ideia, mas os textos bíblicos me fazem entender que você, crente, passará pela tribulação. Então prepare-se, porque haverá momentos. Pode estar difícil agora, você passando uma tribulação pessoal, sim, mas virá um momento que nós passaremos uma tribulação como grupo, como todos. Espere, vai ver a tribulação, mas espere pelo livramento do Senhor. Vai chegar. O sol vai voltar a brilhar, vai chegar o fim dessa estrada escura, esse vale termina. Eu acho interessante, né, a ideia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Existe um vale em Israel, que dizem que Davi se baseou nele, onde o sol só bate lá no fundo, meio-dia. Fora isso, o sol nunca bate lá. E é o vale de uma escuridão profunda. Mas Deus não nos fez para ficar no vale. Mas Ele disse que nós atravessaremos vales. E quando a gente passar pelo vale, estivermos lá, Ele vai estar com a gente. Se tudo isso vai acontecer, anuncie salvação e condenação. Não se cala, para de ter vergonha. Talvez você tenha vergonha porque talvez a sua vida não esteja tão legal assim, talvez a sua vida esteja uma vergonha. Então se organiza, se resolva com Deus. Mas pregue salvação, pregue condenação, pregue, fale. Mas pastor, eu vou ser o chato? É melhor às vezes a gente ser chato e a pessoa ir para o céu, do que você ser bonzinho demais e a pessoa ir caminhando alegremente para o inferno. Veja, fale do amor de Deus, fale que Deus quer resgatá-la, fale que Deus quer restaurá-la. E por último, persevere até o fim. Haverá momentos na nossa caminhada cristã, gente, que vai ser difícil demais. Sim, vai haver. Persevere, não desista. Gruda na mão do outro irmão, igual a gente orou agora pelo Vilha, aqui todo mundo juntos. A gente se gruda um no outro e vamos juntos. E se você se sentir sozinho, assim como Elias se sentiu sozinho, nós vamos continuar, porque Deus está nos guardando. E eu fico pensando sobre essa ideia de perseverar, de continuar, é como Deus vai nos guardando e vai nos sustentando. Quero chamar o grupo Louvor vir aqui à frente, e quero dizer a você que você precisa continuar. Eu não sei se você está enfrentando alguma coisa difícil, mas eu quero dizer que aqueles que perseveram obtêm frutos. Por exemplo, a Cleusa e o Antônio, eles perseveraram. 46 anos de casados. Hoje, então venham aqui, nós vamos orar por vocês, agradecendo a Deus. Vem cá, Antônio. Nós vamos orar por vocês.
Sabe por quê, gente? Se tem uma coisa que eu gosto de celebrar, é aniversário de casamento. E quando é 46 anos, então eu nem vou dizer que esse ano eu faço 46, para não deixar eles pensando. Nós temos que orar porque perseveraram. E a gente precisa agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. O Antônio vem assim, meio durão. E Deus tem abençoado. Vamos orar? Chega um pouquinho mais para cá. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe e que Deus derrame da graça dEle, agradecidos pelo que o Senhor tem feito. Pai amado, nós agradecemos a Deus, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos a Deus porque vemos, ó Deus, esse casal que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem honrado, o Senhor tem dirigido, e nós temos visto, ó Deus, a mão do Senhor sobre eles, e nós agradecemos por esse aniversário de casamento, ó Deus, agradecemos porque o Senhor tem sustentado, agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem feito com que eles perseverem, ó Deus, não apenas no casamento, mas no Senhor, ó Deus, nos ajuda, Deus, a ficar firmes no Senhor. E quero pedir a Deus que o Senhor abençoe aqui a tua igreja, que, ó Deus, nós possamos dar passos sempre em direção ao Senhor, olhando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem, além desse momento, olhando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Derrama da tua graça sobre a tua igreja, abençoe aqui os teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, gente, Deus abençoe.